E o Supremo Tribunal Federal decidiu que a administração pública não é responsável por dívidas de terceirizadas. Por 6 votos a 5, os ministros decidiram que a administração pública não pode ser responsabilizada automaticamente pelas dívidas trabalhistas de empresa terceirizada contratada para a prestação de serviços. Só cabe a condenação se houver prova de que houve omissão no dever de fiscalizar o contrato. Os ministros derrubaram decisão do Tribunal Superior do Trabalho, que havia condenado a União a pagar verbas trabalhistas devidas a uma recepcionista terceirizada. O julgamento havia começado em fevereiro e coube ao novo ministro da Corte, Alexandre de Moraes, proferir o voto de desempate. Permitir a responsabilização indiscriminada do poder público por verbas trabalhistas é desestimular em sentido amplo a tão necessária cooperação com a iniciativa privada, tornando-a ainda menos atrativa em tempos de aguda recessão econômica e necessidade de modernização e eficiência da administração pública para que possa se direcionar para suas finalidades essenciais. Exigir que a administração pública procede em totum a exaustivas rotinas de vigilância, de execução de contratos terceirizados, me parece que não apenas corrói a lógica econômica dessas avanças de terceirização, desestimulando-as, como imputa ao tomador de serviço uma responsabilidade diretiva típica da subordinação empregatícia, que deveria ser exercida pelo empregador. Teríamos, consequentemente, um duplo gasto do poder público para a mesma finalidade. A tese de repercussão geral vai ser anunciada na próxima semana. Com isso, devem ser solucionados mais de 50 mil processos que estão suspensos, aguardando o precedente do Supremo. Com o voto vista do ministro Dias Toffoli, o plenário retomou o julgamento, em que se discute a equiparação da união estável ao casamento para fins de sucessão. O ministro Dias Toffoli divergiu, entendendo que companheiro e cônjuge devem ser tratados de forma diferenciada. Ouso divergir, pois penso não existir a inconstitucionalidade apontada. Com efeito, data vênia dos que têm entendimento distinto, há que se deixar bem claro que não há como se dar interpretação ampliativa ao que restou decidido na ação direta 4.277, na medida em que esta Suprema Corte se limitou a dar interpretação conforme a Constituição, ao artigo 1723 do Código Civil, de forma a contemplar, no conceito de entidade familiar, a união estável entre pessoas do mesmo sexo, desde que atendidos os mesmos requisitos exigidos para a constituição da união estável entre homem e mulher. Até o momento, 6 ministros acompanharam o relator, ministro Luiz Roberto Barroso, entendendo que a distinção é inconstitucional. Ao desequiparar a esposa da companheira, o Código Civil termina por hierarquizar as famílias para dizer que a família que resulta do casamento é melhor e gera mais direitos do que a família resultante da união estável. E eu penso que não poderia fazê-lo, porque, do contrário, você obrigaria as pessoas a se casarem. O julgamento foi suspenso por um pedido de vista do ministro Marco Aurélio. Bom, e para falar sobre essa sessão plenária de ontem, está aqui no estúdio a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. Boa tarde, Gisele. Olá, Érica. Boa tarde a todos. Gisele, qual a importância desse julgamento que a gente viu aí no início da matéria da Ana Paula, da reportagem dela, sobre a responsabilidade da administração pública? Pois é, nós vimos, inclusive, que em torno de 50 mil casos que estão sendo discutidos na Justiça aguardam essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, realmente, essa decisão ela gerará um impacto significativo no que diz respeito a esses processos e, principalmente, para solucionar
todos esses casos que estão aguardando essa decisão da Suprema Corte. É um caso que acabou envolvendo a responsabilidade da administração pública em relação a esses contratos de empresas terceirizadas quando elas não honram com os compromissos com os trabalhadores que são contratados. Bom, de acordo com o voto do ministro Alexandre de Moraes, que foi inclusive quem acabou desempatando o julgamento e que prevaleceu a posição de que a responsabilidade automática da administração pública ela não existe. Com base nessa posição que o Supremo Tribunal Federal acabou adotando ontem, prevaleceu o entendimento que já havia sido julgado aqui na Suprema Corte em relação à ação declaratória de constitucionalidade número 16. Naquela ocasião, os ministros entenderam por declarar a constitucionalidade de um artigo que está na Lei de Licitações que exclui a responsabilidade automática da administração pública em casos de empresas terceirizadas. Então, com esse entendimento, que acabou sendo, veio com o desempate do ministro Alexandre de Moraes, prevaleceu exatamente essa mesma posição no seguinte sentido: não há responsabilidade automática da administração pública. No entanto, quando os ministros decidiram a ADC número 16, ficou bem claro que o Tribunal Superior do Trabalho, analisando cada caso concreto, ele pode verificar numa determinada hipótese que a administração pública acabou sendo omissa na fiscalização do contrato. E nesses casos é possível que haja algum tipo de responsabilização. Então, foi nesses termos que o Supremo Tribunal Federal acabou afastando essa responsabilidade automática, sendo possível apenas nos casos em que houver demonstração da omissão do poder público. O plenário deve voltar a analisar esse tema? Vai acabar voltando porque não houve a fixação da tese da repercussão geral. Esse caso, ele foi analisado, é um recurso extraordinário e teve a repercussão geral reconhecida. Quando se tem esse instituto da repercussão geral, significa dizer que aquela decisão que é tomada naquele processo, naquele recurso, vai valer para todas as demais instâncias. Ela vincula os demais órgãos da administração pública, vincula o judiciário. Só que essa vinculação ela se dá nos termos da tese que vier a ser fixada. Então, os ministros devem se reunir, isso pode acontecer inclusive na próxima semana, para fixarem a tese que vai valer e que vai vincular as demais instâncias. Então, nesses termos, esse tema ainda volta ao plenário, mas apenas para a fixação da tese. Ontem nós falamos aqui do fundo rural, Como ficou esse caso? Como ficou essa votação? Esse caso foi discutido em um recurso extraordinário, também com repercussão geral reconhecida. E, por maioria, entendeu que esse fundo, ele é constitucional. O Fundo de Amparo ao Trabalhador Rural, ele serve, inclusive, para poder subsidiar as aposentadorias dos trabalhadores rurais. E a discussão era exatamente sobre a possibilidade da União tributar os trabalhadores rurais, que são pessoas físicas, no que diz respeito à totalidade da produção, ou seja, ao faturamento bruto, fruto da comercialização da produção. Então, o entendimento que prevaleceu foi que essa tributação, ela é constitucional, que não há nenhuma irregularidade na forma e nos termos em que ela tem sido efetivamente cobrada. Então, a decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que havia afastado essa cobrança, acabou sendo reformada. E, Gisele, como que ficou aquela questão do julgamento que envolve a união estável, Que a gente ouviu também na reportagem da Ana Paula. Então, nesse caso, também discussão em sede de recurso extraordinário com repercussão geral. A grande discussão diz respeito à constitucionalidade do artigo 1790 do Código Civil. E esse artigo, ele trouxe, Érico, uma diferenciação no que diz respeito à sucessão. O Código estabeleceu que a sucessão do cônjuge é diferente da sucessão daquelas pessoas que vivem em união estável. E com base nessa diferenciação, chegou um recurso extraordinário aqui no Supremo Tribunal Federal, exatamente para dizer que essa diferenciação ela é inconstitucional, que haveria necessidade tanto do cônjuge quanto do companheiro terem um tratamento igualitário. Esse julgamento foi suspenso por um pedido de vista do ministro Marco Aurélio. Por enquanto, 7 ministros já proferiram os votos e o placar que nós temos provisório é de que 7 ministros entenderam que essa diferenciação ela é inconstitucional. O ministro Dias Toffoli também proferiu voto, mas ele entende que essa diferenciação é legítima. Daí, houve o pedido de vista do ministro Marco Aurélio e certamente numa outra oportunidade, em breve, é um tema que também vai voltar para a pauta do Supremo Tribunal Federal. Tá ótimo, Gisele. Obrigada pela participação por hoje. Até semana que vem. Até lá, eu que agradeço.